Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Senhor converta o nosso coração. Amém. Em nome de Cristo, deixai-vos reconciliar com Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, iniciamos com a celebração de hoje, esta quarta-feira de cinzas, o tempo sagrado da Quaresma, que nos prepara para a Páscoa do Senhor Jesus, como foi mencionado no comentário inicial, a principal festa da nossa fé cristã. E este tempo penitencial nos convida a abandonarmos o pecado e a nos voltarmos para Deus. Mais intensamente ainda, reconhecermos nossas faltas e nos dirigirmos a Deus, que tem o poder de nos perdoar, de fazer nova a nossa vida. Por isso, que você possa aproveitar este itinerário quaresmal, este deserto com Cristo Jesus, para fazer este retiro espiritual, reconhecendo suas faltas e pecados e também como precisa se reconciliar com o Senhor Deus. E por meio dele, claro, também com os irmãos e irmãs. Jesus, no Evangelho que acabamos de ouvir, já nos apresenta 3 importantes passos
para este tempo da graça de Deus, o Kairós do Senhor. Um tempo que não é mensurado apenas pelo cronológico, pelo segundo, pelo minuto e pelas horas, não. Mas principalmente para quem de verdade quer viver este tempo de graça, pelo Kairós do Senhor. Deus pode muito fazer na vida de quem a Ele se confia, de quem se lança nesta empreitada espiritual para se sintonizar ainda mais com o Senhor. A palavra do Evangelho fala para nós, para fazermos o que tem que ser feito, para agradar a Deus. Não para que os homens nos elogiem, não para que os outros nos aplaudam. Ah, você viu fulano, ciclano e beltrano? Como ele reza, como ele jejua. A gente vê isso pelo rosto dele desfalecido, coitadinho. Não. Se a gente vive a quaresma para que os outros vejam, já começamos errado. Completamente errado. E já teremos a nossa recompensa, o reconhecimento alheio. Mas nós que estamos vivendo e iniciando esse tempo, somos chamados a nos voltarmos para aquele que por nós dá a sua santa vida e nos redime. Aquele que tem o poder de nos lavar de todo o pecado, de toda a mancha. Piedade, Senhor, pois pecamos. Por isso, que Deus, que vê o que está oculto, possa enxergar você e a transparência do seu coração na sinceridade de quem ama a Deus e que por isso mesmo vai viver esse tempo santo. Não como um tempo qualquer. Ah, mais uma quaresma, né, Padre? Não, que seja a quaresma. Que você possa realmente se desvencilhar dos pecados, daquilo que te afasta de Deus e procurá-lo enquanto ele pode ser encontrado, como foi tão belamente cantado no Salmo. Misericórdia, Senhor, pois nós pecamos. Lavai-me todo inteiro do pecado, apagai completamente a minha culpa. Somos pecadores, meus irmãos e irmãs, e agora nestes tempos santos somos convidados a reconhecer a nossa iniquidade, a reconhecer que quando pecamos, pecamos contra o Senhor Deus. Claro, posso pecar contra mim, contra o meu irmão, mas eu estou ferindo a Deus. E por isso mesmo quero me reconciliar com Ele, quero um coração puro, um espírito decidido para fazer aquilo que agrada ao Senhor, e não ser escravo da minha vontade. Por isso, penitência. Por isso, coloque um propósito, alguma mortificação, manifestando o interior do coração. O interior do coração. O Senhor fala desse tripé fundamental para a vivência deste tempo de graça. Inicia falando da esmola, que é outro nome para caridade. A caridade tem a ver com o nosso relacionamento com o irmão, com a irmã. Quaresma nos convida à conversão e a mudarmos as relações que estão feridas e machucadas. Que a esmola, a caridade, o nosso amor para com o outro, e que talvez está lá dentro de casa, seja uma relação pautada na caridade, no respeito ainda mais. Amar como Jesus amou, viver como Ele viveu. Passou fazendo o bem, o mal nunca e a ninguém. O que é que você tem feito em relação ao seu irmão? Porque eu não posso dizer que amo a Deus, diz São João, se eu odeio o meu irmão, se eu faço mal para o próximo. Isso é mentira. Por isso, conversão, ou seja, desviar o coração do mal, do pecado e voltá-lo
para o sumo bem que é Jesus. A prática da esmola é o auxiliar, o socorrer, a generosidade, o amor que se traduz em tudo isso, na mão que se estende. E aí diz o Evangelho que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Porque se eu faço a caridade, se eu ajudo a quem mais precisa, estou ali depois fazendo propaganda disso, já não conta para Deus. Conta para o próximo que foi ajudado, né? Mas e para o seu ego, se você quer propagandear isso, né? Por isso, esse convite à humildade, ao silêncio, ao retirar-se, ao frequentar a montanha, que é o lugar do encontro com Deus. A montanha é um lugar teológico, né? Ou seja, mais oração. A oração também é mencionada por Jesus como o segundo item desse tripé. Não sejais como os hipócritas, que rezam apenas para serem vistos. Não. Reze em casa, a sós, na comunidade igreja, mas faça isso por amor a Deus, ao Senhor. Não para obter reconhecimento, não para ser elogiado, não. Que o seu intento primeiro seja a vida com Deus. Esse relacionamento fundamental para o nosso existir. E eu te pergunto, como é que está a sua vida de oração nesse exato preciso momento, hein, meu irmão, minha irmã? Você tem rezado? Se sim, maravilha. Se não, comece agora. Proponha-se momentos orantes ao longo do seu dia. Se você não consegue muito, comece com pouco. Porque se começar com muito e não tem prática, vai desistir nos primeiros dias. Se não tem a prática de uma oração mais frequente, mais assídua, comece com pouco, mas faça, não deixe para depois. Faça para manifestar o seu amor ao Senhor. E claro, você verá como será positiva esta atitude na sua vida. O Pai vê o que está oculto. De repente você está rezando em silêncio, caminhando pelas ruas e rezando. Deus está vendo. O Senhor percebe, Ele reconhece um coração que está voltado para Ele. O terceiro item desse tripé, quando jejuardes, não haja com hipocrisia. Não faça uma cara de coitadinho. Eu estou jejuando aqui meu rosto. Oh meu Deus, meu bucho está vazio. Não. Sorria, coloque o perfume, ou seja, que o seu exterior manifeste a alegria de ser de Deus. O sacrifício que eu faço para agradar a Deus em primeiro lugar e para educar em mim os sentimentos, as paixões que ainda não foram suficientemente evangelizados, aquilo que dentro de mim ainda está desordenado. O jejum é uma forma sábia, indicada até pelo Cristo, para que eu coloque freio na minha vontade. Porque se eu sou escravo da minha vontade, se eu só quero fazer o que eu quero, minha vida será um fracasso. Então, jejum, hoje é dia especialmente dedicado ao jejum e à abstinência de carne. Não se esqueça disso, viu, cristão católico? Você é chamado a fazer o jejum eclesiástico, uma refeição principal até a saciedade, não para ficar com a barriga cheia, até a saciedade. E se preciso for, 2 pequenas refeições como pequenos lanches, né? Se preciso for. Padre, mas eu tenho enfermidades. Se você tem alguma enfermidade que tem que comer, você está desobrigado disso, viu? Mas se quer fazer isso, não vai comprometer a sua saúde, pode fazer. Padre, eu tenho mais de 60 anos. A obrigação é dos 18 aos 60.
Mas não significa que você não precisa fazer. Eu quero fazer por amor a Deus, faça. Mesmo não sendo obrigado, faça. Seja algo que brota do seu coração, do seu interior, não seja algo para que os outros vejam. Não. Eu quero fazer porque eu quero fazer um caminho diferente, um caminho de maior intimidade e comunhão com Deus. Então, recordando, a oração, a nossa relação com Deus. A esmola, a nossa relação com o outro. O jejum, a relação minha comigo mesmo. Eu, o outro e Deus. A profecia que ouvimos de Joel, ela é muito forte e nos convida a vivermos esta verdade desse tempo de maior proximidade com o Senhor, rasgando o coração e não as vestes. Rasgar o coração significa reconhecer ser pecador e abandonar o pecado, não permanecer nele. Todo esse esforço penitencial, de oração, de esmola, de jejum, de mortificação, devem me levar a rasgar o coração e não as vestes, né? As vestes significa rasgar aquilo que está aparente para os outros verem. Não, rasgue o coração, aquilo que ninguém vê, está escondido. E ao rasgar o coração, jogue fora sentimentos ruins, práticas pecaminosas, e coloque dentro dele aquilo que vem de Deus, a graça, a luz, a força. Preencha o seu coração do amor de Deus, meu irmão, minha irmã. Modifique as suas relações, todas elas, para melhor, tendo como referência o Cristo que vai para o deserto, ali é tentado e jejua por 40 dias e 40 noites. Que nós sejamos capazes de fazer, claro, não tão grande esforço como o do Cristo, mas pelo menos algum esforço, alguma mortificação, alguma prática que manifeste esse desejo sincero, verdadeiro, de nos voltarmos ainda mais para o Senhor, como nos diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, né? Deixai-vos reconciliar com Deus, é o momento favorável. Deus nos escuta, Ele nos socorre, porque Ele nos deseja salvar. Portanto, meu irmão, minha irmã, que você possa realmente estar de coração aberto, creio que está, porque senão nem aqui estaria, e começar para valer esse feliz tempo de graça. A gente usa nesse tempo da quaresma a cor roxa, indicando penitência. É a casula do padre. Nós temos aqui também, né, outras cores que indicam esta tonalidade penitencial. Mas pense também no seguinte: quando você se machuca, de repente leva uma pancada em alguma parte do corpo, que cor que fica essa parte machucada depois de algum tempo? Roxa, né? E aquela parte que se machucou precisa de cuidados. A nossa alma, ferida pelo pecado, esse simbolismo está também roxa, machucada, ferida. E tem que receber de Deus os cuidados para se renovar, para estar com saúde. Então deixe Deus cuidar de você. Abra-se à graça dele, para que a sua alma seja restabelecida, volte ao estado de graça pela bondade e pelo amor de Deus. Viva esse tempo santo, meu irmão, minha irmã, clamando a graça de Deus e se empenhando em fazer acontecer aquilo que Deus espera de você. Se empenhe pela sua salvação e também pela salvação dos irmãos e irmãs. Assim seja. Amém.